informação que segue tem tanto de importante como de urgente para a pessoa que deseja ser livre e viver numa sociedade livre. A única forma de quebrar a corrente da ditadura que atualmente nos aprisiona é sairmos da ignorância e aprendermos aquilo que sabíamos à nascença e esquecemos no decorrer das nossas vidas. Que a liberdade e a procura de felicidade são direitos que não podem conhecer barreiras. Nenhum homem é mais que o outro e nenhum homem tem poder sobre outro. Com esta convicção, devemos agir pacificamente para a construção de uma sociedade feliz e sem privações, e não esperar que alguém nos salve, pois não existirá nunca um herói com poder suficiente para sozinho mudar uma sociedade afundada na corrupção. Por muito que custe ouvir, a verdade é que vivemos condicionados pelo medo e cada um de nós é responsável por esta epidemia. Acreditas que o Parlamento está a representar a população e os seus direitos? Acreditas nos políticos? Acreditas que a única maneira de resolver os problemas é eleger outro partido político? Acreditas que as decisões do governo são lei? Acreditas que a Constituição é lei? Acreditas numa Constituição? Acreditas que a sociedade em que vivemos está perdida? Acreditas que temos tribunais de justiça? Muitas pessoas acreditam que todas estas perguntas têm resposta afirmativa e que a política e as leis existem por bons motivos. A sociedade não está perdida, funciona exatamente da maneira para que foi planeado, há centenas de anos atrás. Quem está dentro do sistema sabe que num tribunal acontece mais injustiça do que justiça. Não elegemos membros do Parlamento para olhar por nós, elegemos novos diretores de uma corporação, que irá seguir na mesma direção independentemente de quem for eleito. Porque estamos a falar de uma corporação, nada irá mudar, seguirá no mesmo caminho eternamente. Se quiseres fazer um negócio com uma corporação qualquer, queres saber se essa corporação faz bons negócios, se tem alguma dívida e se tem processos contra ela. Vejamos as definições de políticos, pertencentes à política ou administradores do governo. Política, plano de ação a partir de um governo, partido político ou corporação. Um ato do Parlamento torna-se projeto de lei, legislação primária, que por sua vez é promulgada e executada pelo instrumento estatutário, legislação secundária. Estatutário significa criado, definido ou relacionado a um estatuto, requerido por um estatuto em conformidade com o estatuto. Instrumento, neste caso, é um documento escrito legal, como um contrato, concessão, escritura ou vínculo. Nota que instrumento estatutário não é lei. Sociedade. Sociedade é um grupo de pessoas unidas por mútuo consentimento a fim de deliberarem, determinarem e agirem conjuntamente para um propósito comum. Contrato. É um acordo entre duas ou mais pessoas que cria ou modifica uma relação existente. Oferta, consideração e aceitação deve existir para que o contrato seja realizado. Constituição. São as regras fundamentais, escritas ou não, que estabelecem o caráter de um governo pela definição dos princípios básicos a que a sociedade tem que se conformar. Não te foi dada a escolha de pertenceres ou não a esta sociedade. Fizeram essa escolha por ti numa altura em que não conseguias expressar-te. Estatuto. Regra legislativa da sociedade pela força da lei com o consentimento do governado. Uma regra a partir de uma corporação. No latim, status significa o caráter legal ou condição de uma pessoa ou coisa. Por isso, estatuto não é lei. Pela sua definição não é lei, apenas lhe é dada a força da lei pelo consentimento do governado. Simplificando, o estatuto é a base da nossa sociedade. Não é o que a maioria quer, maior estatuto, um maior carro e uma casa melhor do que a do vizinho. O estatuto não é real, é imaginário. Pela sua própria definição, apenas se aplica a uma pessoa e não a um homem ou mulher. Portugal não é uma nação soberana, é uma corporação. Nações soberanas criam e emitem o próprio dinheiro. Esta é a própria definição de soberania. Todas as corporações têm empregados. Os empregados de Portugal não são só os funcionários públicos, são todas as pessoas. Se tens o número da Segurança Social, também és o empregado desta corporação. A política desta corporação obriga-te, como empregado, a pagar impostos e a seguir todas as suas regras legislativas. Como em todas as corporações, se infringir as regras, és disciplinado sobre a lei de Portugal. As polícias de Portugal são todas elas também corporações que têm o lucro como objetivo. Um polícia homem, ser humano, tem dever sob o direito comum, como todo ser humano. Serve e protege, apoia e encoraja o direito comum. Um polícia, agente de autoridade, funcionário público, é um empregado de uma corporação, cobrador de impostos e um estatuto. O treino ou programação que é dada à polícia é para serem o agente de autoridade. Isto é óbvio quando usam um tipo de linguagem que não entendemos, apesar de ser português. É o velho ciclo de instituir ignorância, medo e passividade nas pessoas. O resultado pretendido é muitas vezes alcançado. A cobrança é conseguida pelo polícia que faz valer o estatuto, que não é lei, é política.
Houve em tempos em Portugal a Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Era uma polícia do governo para defender os seus interesses em exclusivo. Supostamente a partir do dia 25 de abril de 1974, Portugal saiu da ditadura e entrou na liberdade. Se somos livres, porque temos uma polícia que nos incomoda mais do que nos serve ou protege. Não sou contra a polícia, pelo contrário. Uma cidade sem polícia talvez fosse um caos. Sou contra a sua principal função de nos roubar para dar aos criminosos do governo, que venderam o nosso país, a nossa riqueza e destruíram o futuro da geração mais recente, que já nasceu com uma dívida para pagar até ao fim da vida, caso as pessoas não acordem. A polícia deve apenas trabalhar em situações onde exista dano ou perda. Na sociedade livre, esta é a única lei que obrigatoriamente é aplicada a todos. Toda e qualquer ação exercida pela polícia sem existência de dano ou perda apenas se pode aplicar a quem pertencer à sua sociedade. A linguagem usada pelos membros desta sociedade é chamada de jargão jurídico. Uma linguagem pode ser criada e usada por uma sociedade, e uma corporação pode ser uma sociedade. Jargão jurídico é português, mas algumas palavras têm um significado muito diferente. Não podemos ter medo deste tipo de linguagem por não entendermos. É extremamente simples. Tudo o que é complicado tem uma fundação muito simples. Os empregados da Corporação Portugal, autoridades, polícias, fiscais, juízes e funcionários em geral, foram treinados para tirar os nossos direitos de forma subtil, aproveitando-se da nossa ignorância. A grande maioria destas pessoas não nos quer bem. Não podemos vê-las como nossas amigas. Talvez tenham sido num passado longínquo, num sistema judicial, sistema de justiça. Hoje temos um sistema monetário e a função destas pessoas é tirar-te o teu dinheiro e a tua liberdade. Aparentam ser amigáveis e querer ajudar a resolver a situação enquanto nos persuadem a aceitarmos os seus contratos. Os tribunais da Corporação Portugal são também companhias destinadas ao lucro. Se infringir as regras, serás convidado através de uma convocação para te deslocares até ao local de negócio para discutirem a tua punição. Eles não te estão a convidar a ti, estão a convidar a tua pessoa, corporação. Depois as pessoas acreditam que irão ter um julgamento legítimo. E existe uma grande diferença entre legítimo e legal. Quando vamos a um tribunal, ou seja, o local de negócio da corporação, imediatamente pedem o teu nome. Presumem que já o sabem e perguntam: Senhor Daniel. Senhor é um título de algo com personalidade legal, estatuto. Eu fui nomeado pelos meus pais, mas não fui nomeado Senhor Daniel. Se eu responder que sim, comprometo-me a representar uma pessoa. Estatutos não podem ser postos em prática num homem. Estes apenas se aplicam a entidades fictícias com personalidade legal. Todo o título nesta terra é uma ficção. Títulos não se aplicam a seres humanos. A verdade é que todos nós somos duas pessoas. É estranho vivermos tantos anos sem nos apercebermos disso, mas é mesmo essa a intenção. Lei natural e lei comum é aplicada a ti, homem ou mulher. É inerente, simplesmente existe, ninguém a pode contestar. Política comercial e política civil aplicam-se à entidade fictícia. A tua entidade fictícia precisa de ti, homem ou mulher, para a representar porque no mundo real ela não existe. A maneira mais fácil de entender isto é pensar numa companhia ou corporação. Uma corporação existe porque um pedaço de papel diz que ela existe. Os únicos princípios básicos que qualquer pessoa de qualquer nação precisa de aceitar são os da lei natural, refletida na lei comum. Nunca prejudicar ou causar perda. Esta lei cobre toda a eventualidade, não há nada que ela não cubra. Lei comum aplica-se a todo homem e mulher. Regras de estatuto aplicam-se à pessoa apenas quando o homem ou mulher consente em representar a pessoa. Na lei comum existe a palavra justiça. Nas regras de estatuto apenas irás receber julgamento sumário, não cumpres as regras do contrato, perdes. Julgamento sumário significa que qualquer que seja o tribunal irá tirar-te dinheiro, tudo se resume ao lucro. O homem nascido livre existe, foi criado pelo divino, está sujeito à jurisdição da lei comum, tem o dever de não causar dano a ninguém, nem qualquer tipo de perda, é livre e tem faculdade ilimitada para contrair e liquidar dívida em privado sob a lei comercial. A pessoa é uma entidade fictícia criada pelo governo, sujeita à jurisdição da política civil, tem o dever de cumprir todas as obrigações que lhe forem aplicadas, é governado pela corporação política, neste caso Portugal, e está submissa ao seu estatuto. Faz negócios públicos, controlado pela lei civil e tribunais da corporação.